Hoje nós vamos partir de uma ideia que está nesse livro, a Startup de $100, que é basicamente, usando as minhas palavras, 6 critérios para um negócio que te faz feliz. Nós vamos falar de como construir um negócio que você é feliz trabalhando, justamente para nós começarmos a perceber que o discurso de ganhar dinheiro sem trabalhar não é o discurso que te faz feliz. Você não vai encontrar felicidade no dinheiro que vem sem seu trabalho. Você vai encontrar felicidade quando o trabalho tiver sentido e for um trabalho que te preenche. Só que é isso daí, esse trabalho que tem que te dar dinheiro. Então, vamos ver os 6 critérios dele e daí a gente vai avançar a partir disso. Ele diz o seguinte, critério número 1, o modelo... Deixa eu resumir, falar mais uma coisa, tá? Esses critérios ele tirou de uma pesquisa com mais de 1.500 pessoas, e são 1.500 pessoas de negócios não convencionais. Então não é o cara que criou uma empresa lá que vai ter 200 funcionários, não sei o que, não. É o negócio que o cara exerce da casa dele, do jeito dele, que ele vende o peixe dele do jeito que ele gosta. Assim, um negócio que deixa a pessoa feliz. Primeiro critério, o modelo siga a sua paixão. Ele diz que a maioria dessas pessoas trabalha com algo que ama muito. Eu já vou deixar um adendo muito importante aqui, que é o seguinte. Para você conseguir trabalhar com algo que você ama, esta coisa que você ama, ao mesmo tempo, precisa ser útil para outras pessoas. Não basta que você ame. E digo ainda mais, você tem que amar, ela tem que ser útil para os outros e você tem que ser bom e ter resultados prévios nisso. É o que ele coloca nesse gráfico aqui, ó. Que a área do teu negócio é essa interseção, vamos ver se a câmera deixa eu mostrar, por causa do sol. É a interseção entre a sua paixão e o que interessa aos outros, é a convergência. O seu negócio tem que estar neste lugar, nessa interseção entre as duas coisas. Vou ainda além. Existe uma ideia de um livro que eu já apresentei aqui no canal, que é o livro Bom Demais para Ser Ignorado, do Cal Newport, que é justamente o cara que diz que você não deve tentar trabalhar com o que você ama, você tem que ficar bom demais em alguma coisa que seja impossível as pessoas te ignorarem. Eu compartilho dessa ideia também, mas eu acho que normalmente nós ficamos bom demais para ser ignorados numa coisa que a gente gosta muito de fazer. Eu, por exemplo, eu adoro ler, eu adoro estudar e aprender coisas novas. Não é à toa que eu tenho melhorado a minha capacidade de explicar as coisas que eu aprendo nos livros com o passar dos anos. Então eu vou ficando cada vez mais bom demais para ser ignorado com o passar do tempo. E isso é o que vai fazendo com que o meu negócio tenha sucesso. Só que eu só consigo ficar bom demais para ser ignorado porque eu tenho uma paixão nesse negócio. Segundo critério que ele apresenta aqui, baixo investimento inicial. Ele olhou negócios que requeriam menos de $1.000 em capital inicial. Se a gente puxar para real, isso também funciona. Eu gravei uma aula recentemente para os meus alunos da minha escola. Eu tenho uma escola de One Person Business, onde eu ajudo a montar essas microempresas, empresas de uma pessoa só, que te dão uma boa renda e que são um trabalho dentro do que você ama. E eu percebi pela aula que eu dei, eu fui elucidando, listando todas as ferramentas do investimento, você vai gastar R$600 por mês com boas ferramentas. É um investimento inicial de R$600 e dentro dos primeiros 30 dias você já consegue começar a ter o retorno. Então, a internet ela permitiu um início de negócio muito barato, onde as pessoas tendem a se enganar. Elas tendem a se enganar achando que o dinheiro vem fácil, eu não preciso fazer grandes coisas, tem que trabalhar, não é tão fácil assim. E elas tendem a se enganar também na capacidade de manter a longevidade desse negócio. Então, o que eu mais vejo, e eu também já passei por isso, são pessoas comprando algo que funciona agora, mas que não funciona sempre ou que prejudica o resultado de amanhã. O negócio digital, neste modelo em que eu mostro, ele é um negócio de investimento inicial muito baixo. R$600 é uma coisa incrivelmente baixa para um negócio digital. Se a gente for na faixa dos R$1.000 comparando aos $1.000 dele, que é outra categoria, porque $1.000 é R$6.000. Com R$1.000 você tem todas as ferramentas de investimento em tráfego, o seu negócio está rodando, você está colocando o seu produto no mercado e mostrando ele para as pessoas. Então, é de fato acessível para muita gente mesmo. Acho que muita gente consegue R$500, R$600 de crédito para conseguir iniciar um negócio, entendeu? Terceiro critério dele, o negócio dessas pessoas
para fazer elas felizes, tinha que ter uma renda líquida de pelo menos 50 mil dólares no ano. Se a gente for transformar 50 mil dólares em reais, se a gente fizer isso vezes 6, a gente vai para 300 mil reais. A gente pode até descer um pouco nisso, em pensar em 5 mil reais por mês no seu bolso. 5 mil reais por mês no seu bolso significa na empresa mais ou menos 8 a 10 mil reais de faturamento. Então vamos dizer que você tenha 10 mil de faturamento, é um negócio de 120 mil reais faturados no ano, mais baixo do que ele está apresentando nesse livro. E eu acredito que com 5 mil reais por mês, muita gente já tem uma vida satisfatória. Você não vive em São Paulo, talvez, com uma vida... Você não vai ter ultra conforto, mas você já tem 5 mil reais por mês, já te dá uma vida no interior digna demais, entendeu? Então, assim, nós podemos pensar em um negócio de pequena escala, de 5 mil por mês, 10 mil por mês, 20 mil por mês, e isso é o que ele viu que fazia essas pessoas felizes. Porque uma coisa que a gente tem que levar em consideração é, quando você precisa ganhar mais dinheiro, normalmente você vai abrir mão de certas coisas. E você vai ter que fazer algum tipo de produto um pouco mais fora daquilo que você gosta. Então existe um preço a ser pago para se ganhar mais dinheiro também. Uma coisa eu queria ganhar 10 mil, 20 mil por mês, outra eu queria ganhar 200 mil. Muda completamente a forma de trabalhar e a entrega que você tem que fazer. Na pesquisa que ele fez com essas pessoas, ele encontrou muitas pessoas que trabalhavam exatamente com o que elas queriam e por isso mesmo elas ficavam satisfeitas com 50 mil dólares anuais, que vamos colocar aqui é 10 mil reais por mês no teu bolso, tá? 10 mil reais por mês no teu bolso. Então, é uma vida muito boa, uma vida tranquila e você está fazendo o que você gosta. Quarto critério, é muito interessante o quarto critério que ele apresenta, que é nenhuma habilidade especial. Eu vou até ler para você, para a gente conversar sobre isso. Ele fala assim, olha, como estamos falando de pessoas comuns que abriram um negócio de sucesso, tendi a escolher negócios que qualquer um poderia operar. Pode ser difícil definir isso, eu concordo, mas uma importante distinção que utilizei foi o fato de que muitos negócios demandam algum tipo de habilidades especializadas, mas se tratam de habilidades que podem ser desenvolvidas em pouco tempo de treinamento ou estudo independente. Esse, para mim, é o ponto-chave disso daqui. O que eu vi quando eu entrei aqui no digital, aqui na internet? Aqui você consegue criar um negócio em que você trabalha com algo que você pode estudar independentemente. Você pode fazer um estudo independente, ou seja, você não precisa de uma universidade, de uma formação formal. Bom, enfim, mas tu entendeu, né? Você não precisa de uma instituição formal te ensinando essa habilidade ou as habilidades que você precisa para conseguir vencer aqui. Então, isso não significa que eu não estou defendendo ninguém fazer faculdade. Eu fiz faculdade, eu sou formado em engenharia. Mas o que ele apresenta é real para o modelo de negócios que eu encontrei aqui dentro do digital lá em 2018. Você pode, se você se der o tempo, que é o que muita gente não faz, se você der 1 ano, 2 anos, 3 anos de estudo independente, você estudando sozinho dentro da sua casa, com YouTube, com cursos baratos, muito mais baratos do que uma universidade, em 1, 2 anos você formou novas habilidades que já são demandas reais do mundo digital. Então um gestor de tráfego, um copywriter eu acho que precisa de mais tempo, mas um designer, um social media, existem várias profissões que com 2 anos de dedicação, sozinho, em casa, sem precisar estar numa faculdade, você tá bem. Ou seja, você já sabe executar e já é razoavelmente bom ou bom o suficiente para as pessoas te contratarem. E você já começa a viver do seu negócio. A questão aqui do digital é essa, não é que é o dinheiro fácil, é que é uma habilidade que você pode desenvolver sem precisar gastar tanto dinheiro ou ir para uma instituição formal. Você desenvolve ela de dentro da sua casa, na frente do computador, com alguns livros na sua mão, entendeu? Quinto critério, plena divulgação dos dados financeiros. Isso é um critério da pesquisa dele. Os entrevistados concordaram em revelar a projeção e contar para ele, mas esse critério não nos interessa. O último critério que ele apresentou aqui é menos de 5 funcionários, ou seja, na pesquisa dele, é a pesquisa que ele fez para montar o livro, certo? Ele escolheu pessoas que tinham menos de 5 funcionários. O mais interessante é isso aqui, olha. Em geral, me interessei por empreendedores inesperados ou acidentais que escolheram deliberadamente permanecer pequenos.
Cara, assim, ó, meu pai escolheu deliberadamente permanecer pequeno desde sempre. Meu pai trabalha com a minha mãe, são duas pessoas. Ele é corretor de seguros e ele faz isso há 40 anos. Não, 40 não. 30 anos, 30 e poucos anos. Desde 1992, se eu não me engano. Então, ele escolheu deliberadamente permanecer pequeno. Meu pai tem uma vida boa. E o meu pai trabalha em duas pessoas há 30 anos. Ou seja, isso não é uma coisa que vai te dar dinheiro só hoje. É dinheiro para sempre. Então, a minha própria família me prova que é possível ter um negócio que não expande tanto em termos de pessoas e que vive por muito tempo. Outra coisa, eu conheço psicólogos, amigos do meu pai, que estão na carreira há 30, 40 anos. E é isso aí, eles são psicólogos, trabalham sozinhos, não tem nenhuma secretária às vezes, alguns têm, e eles vivem bem, e eles vivem na sua profissão, fazendo o que fazem, sem escalar com mais gente há décadas. Então, nós vemos que de fato é possível, isso é uma coisa real e existente. E ele fala assim, muitos dos estudos de casos são de negócios operados por apenas uma pessoa, o que se relaciona diretamente à meta da liberdade pessoal que muitos dos entrevistados identificaram. Vamos adicionar esse ponto. Nós, no geral, as pessoas que vêm aqui na internet, ou vamos lá, pelo menos os meus alunos, os meus clientes, e eu também, são pessoas que querem controle sobre o seu tempo. Isso é liberdade, ou seja, eu faço o que eu quero, o dia que eu quero, a hora que eu quero. E elas não querem isso por vagabundagem, eu quero ficar na praia tomando mojito, até que seria legal. Mas fazem isso porque querem ficar com os filhos, querem poder ir na igreja, querem poder ler seu livro, querem poder exercer um outro hobby paralelo. Então, o que me motivou a estar aqui e o que eu vejo que motiva as pessoas a estarem aqui na internet, as que estão ao meu redor, são coisas importantes da sua vida. Não ficar sentado no sofá vendo Netflix, mas poder ver o filho crescer, não perder um aniversário, não perder um ultrassom da esposa, esse tipo de coisa. E nesse livro, esse cara entrevistou muita gente desse tipo. Agora eu vou dar um passo a mais. Por que eu estou te apresentando isso daqui, esses 6 critérios? Porque eu quero falar sobre duas coisas aqui agora. A primeira é, para você ter uma empresa nesse molde, a minha opinião é que você precisa de uma vida de estudos dedicada a algo que você ama. Então, o que eu até escrevi aqui na capa do livro, você vê aqui eu fiz umas anotações aqui, ó, que era o que eu queria trazer para esse vídeo. E a primeira anotação que eu fiz é, você tem que encontrar uma habilidade que você é apaixonado por desenvolver. Então, por exemplo, eu sou apaixonado por melhorar minha capacidade de aprender. Eu quero aprender melhor, eu quero aprender mais rápido o que está no livro, eu quero entender ele. Aprender mais rápido é um jeito ruim de falar, porque normalmente quando você quer acelerar o aprendizado, você mata ele. Mas eu acho que a ideia que eu quero te passar é, eu sou apaixonado pelo desenvolvimento dessa habilidade. Outra habilidade que eu sou apaixonado por desenvolver é a habilidade de falar na câmera. Se você assistir, tem aqui no meu canal, vê meu primeiro vídeo, cara. Você vai ver a diferença. Vê meu vídeo de 1 ano atrás. Eu tenho certeza que você vai enxergar diferenças grandes na minha gravação, e isso acontece justamente porque eu trabalho com algo que eu sou apaixonado por desenvolver, por melhorar. Então, o ponto número 1 é que você precisa encontrar uma habilidade que você quer estudar por muito tempo, porque o que mais eu vejo, eu vi muito acontecer, não é o que mais eu vi, mas eu vi muito acontecer na internet, pessoas que conseguiram ganhar um dinheirinho aqui hoje, durante 6 meses, 1 ano, e depois caíram, acabou o negócio delas. Por que eu acho que isso acontece? Porque elas têm um discurso vazio. Então ele, num primeiro momento, encanta, mas elas não conseguem sustentar aquilo ao longo do tempo. Por exemplo, eu falo de One Person Business tem 2 anos já. Só que antes desses 2 anos, eu passei 5 anos fazendo um negócio nesse modelo. Então, eu consigo sustentar o discurso porque tem material, tem substância no meu discurso. Para ter substância no meu discurso, existe uma coisa que eu não posso deixar de fazer, que é estudar. Eu não posso deixar de estudar One Person Business e modelos de negócio enxutos. É por isso que eu tenho esse livro na minha mão. Esse livro não tem nada... Cara, não tem nada novo que eu li nesse livro, mas tem um detalhe ou outro que vai sendo adicionado ao meu conhecimento e que vai sempre me mantendo atualizado e capaz de melhorar não só a minha empresa, mas ajudar os meus clientes a fazer isso. Você vai ter que ter, esse é um critério número 1, se você não encontrar algo que você está disposto a estudar e desenvolver por anos,
você não vai conseguir construir um negócio digital. Não importa o que aconteça. Não importa o método milagroso que te prometam. Porque esse negócio se baseia em torno do seu conhecimento em uma área específica. E é este conhecimento que vai te dar o dinheiro. Ou seja, quanto maior o conhecimento, mais chance você tem de ganhar dinheiro com isso. O outro ponto que eu queria trazer é o seguinte. Ele fala de negócios de menos de 5 pessoas, de 5 funcionários. A minha experiência são negócios com 0 funcionários. O que eu vejo que é o melhor jeito de trabalhar aqui no digital é você e um sócio, você e um parceiro, você e sua esposa, você e seu marido, você e um amigo, você e um sócio mesmo, ou você e alguns freelancers que você vai contratar mês sim, mês não, porque você não vai precisar deles o tempo inteiro. Então o designer só precisa uma vez, depois acabou. Um copywriter uma vez, depois acabou, e por aí vai. Então você vai contratar esses caras algumas vezes ao longo dos anos, mas eles não são fixos, ou seja, eles não são um funcionário da tua empresa. E é o melhor jeito porque aí você não tem que ficar lidando com reunião e equipe e gestão de pessoas. Eu não sou um cara para isso, eu digo para você. Não é a minha praia lidar com gestão de pessoas. Inclusive, eu já cheguei no limite do One Person Business, já falei em outros vídeos, eu gosto de trazer esse número para dar um pouco de realidade. Para mim, viver entre os 5 e 15 mil reais por mês você consegue aqui dentro da internet em 2 anos. Agora, o limite do One Person Business de trabalhar sozinho em dupla, para mim está no 1 ou 2 milhões de reais por ano, dependendo da área que você trabalha, da tua capacidade pessoal de conhecimento dentro dessa área. Depois disso você tem que escalar. E eu agora com 16 pessoas na empresa, eu estou sofrendo na parte de gestão de pessoas porque eu vejo que não é a minha praia. Eu estou numa zona de desconforto. E muita gente não precisa entrar nessa zona de desconforto. Eu não precisaria entrar se não fosse a razão de existir da minha empresa, que não é mais o meu dinheiro. Se fosse só pelo meu dinheiro, cara, sozinho tá tranquilo. Eu estaria trabalhando menos e muito mais confortavelmente. Então, eu vejo que, para a maioria das pessoas, essa zona de conforto de trabalhar sozinho, de só ter um sócio, ela é melhor. É melhor para você estabelecer a sua empresa, para você conseguir fazer o seu negócio sem dormir preocupado, para você ficar tranquilo ali, sem pensar em outras pessoas e na gestão que você tem que fazer. Vale muito a pena. O que mais que eu ia trazer aqui? Eu acho que é isso. O que eu queria te mostrar? Eu queria concluir com a parte da mentalidade. Eu vi, e eu vou puxar algo que eu já falei no vídeo, nesses anos as pessoas têm ido para um caminho de qual é o jeito mais fácil de ganhar dinheiro ou o jeito mais rápido de ganhar dinheiro, como se, primeiro, elas tivessem um tempo contado, ou seja, se eu não ganhar dinheiro no próximo ano, acabou, não deu certo, e como se também elas não quisessem mais trabalhar. E eu não acho que isso é uma boa vida. Eu acho que nós não precisamos tentar não trabalhar, nós precisamos encontrar um sentido no nosso trabalho. Se o nosso trabalho ele tem sentido na nossa vida, o nosso trabalho vai nos alegrar, mesmo nas dificuldades. Eu sempre uso esse exemplo. Eu tenho 2 filhos pequenos, o terceiro está para nascer. Os meus filhos dão mais trabalho, eu tenho mais trabalho com meus filhos do que se eu não tivesse eles. Eu durmo pior com meus filhos do que se eu não tivesse eles. Eu vivo mais cansado do que se eu não tivesse eles. Eu preciso de mais dinheiro do que se eu não tivesse eles. Aí você me pergunta, então se eu tirar os seus filhos da sua vida para ela ficar mais fácil, você quer? Nunca, nunca. Não faça isso, entendeu? Então, o que esse exemplo demonstra? Não é a ausência de trabalho que nos deixa felizes. É o preenchimento de sentido. Os meus filhos encheram a minha vida de sentido. Então, o trabalho vale a pena. O esforço vale a pena. O sofrimento vale a pena. E o que nós precisamos encontrar na nossa carreira profissional, na minha opinião, é isso. Onde o meu esforço vale a pena. Onde a minha energia gasta vale a pena. E não descobrir como que se ganha o dinheiro mais fácil possível. E veja, eu também percebi, conversando com muita gente, eu conheci muita gente nesses anos e tenho certeza que vou conhecer muitas mais ao longo dos próximos. As pessoas não ficam ricas para depois trabalharem com o que querem. Primeiro elas encontram o que elas querem, depois elas ficam ricas. Então, essa ideia de que eu preciso de um monte de dinheiro para fazer o que eu quero, essa ideia é falsa. Você precisa descobrir o que você quer agora. E assim, não é que você tem que ter pressa para isso.
é que você tem que só mudar essa cabeça de eu não estou mais procurando ganhar dinheiro com o mínimo trabalho possível. Eu estou procurando o trabalho que faz sentido e preenche a minha vida, o trabalho que vale a pena. Só de mudar essa mentalidade, você já vai se prevenir de um monte de oferta mentirosa, que é mentirosa. Você vai se prevenir de entrar em trabalhos que não são a tua praia, porque é a mesma coisa aqui, ó. Produzir conteúdo, trabalhar na internet não é para todo mundo. Você tem que gostar de fazer vídeo, tem que gostar de escrever. Então não é a maioria das pessoas que gosta disso, eu acho. Então veja, uma vez que você muda essa mentalidade, você descobre que o trabalho é uma coisa boa e não uma coisa ruim. Ele só é ruim para muita gente porque é o trabalho errado pelo sentido errado. A hora que você dá sentido e se encaixa no lugar certo, você vai querer fazer aquilo pro resto da sua vida, você não vai se ver. É igual minha avó, amigas da minha avó, Tem pessoas, eu conheço várias pessoas de 60, 70, 80 anos assim, não quer parar de trabalhar. E não tem um monte que para e daí dá um ano morre. Que assim, meio que parou de trabalhar, meio que acabou o que ela tinha para fazer na vida e ela vai meio que definhando. Eu já conheci vários assim também. Não conheci pessoalmente muitos, mas conheci alguns que já faleceram. Mas o que eu quero te mostrar é isso. Não entre aqui na internet com a ideia de que você vai trabalhar menos e é isso que importa. Não é isso. Você tem que entrar aqui na internet com a ideia de que aqui é possível você encontrar um assunto pelo qual você é apaixonado e que você é bom em fazer. E este assunto é o que vai se tornar a razão do seu trabalho. E aí o seu trabalho vai estar preenchido de sentido, você vai suportar o tempo necessário para ele escalonar ou para ele dar o retorno esperado. Existe um tempo, esse tempo é de anos para um retorno vir do seu trabalho. E aqui, se você entra com a ideia de ganhar dinheiro rápido ou fácil, você não se dá esse tempo e não encontra o que faz sentido para você. Se você gostou dessa conversa, comenta aqui, vamos dialogar. Fala pra mim o que você pensa sobre isso, se você acha que eu tô falando besteira, se você acha que não, o trabalho tem que dar dinheiro rápido mesmo e acabou. Se você já encontrou algo que faz sentido, onde que tá a sua dificuldade de encontrar algo que faz sentido. Vamos dialogar nesse vídeo aqui. Comenta aqui que eu vou ler os comentários e responder o máximo que der. Tamo junto.